Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Com certeza você já deve ter ouvido falar que a sociedade da Grécia Antiga era muito tolerante com a homossexualidade. Na verdade, se diz também que muitos na Grécia Antiga eram gays. Mas será que isso está certo? Será que a gente pode chamar aquelas pessoas que tinham relações entre o mesmo sexo de homossexuais ou mesmo gays? Antes de eu contar essa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.600 inscritos. Lembre-se sempre que aqui na descrição ficam as referências para o vídeo e também as minhas redes sociais com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo de história e política todos os dias. Segue lá que tá bem legal. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. E galera, eu já vou começar o vídeo falando que nós não podemos falar que as pessoas da Grécia Antiga que tinham relações entre pessoas do mesmo sexo eram homossexuais ou mesmo gays. Isso tem uma importância central, porque envolve o pecado que todo historiador abomina, que é o tal do anacronismo. Que nada mais é do que você analisar determinado tempo utilizando conceitos que não são daquele tempo, são de outros tempos. Então é importante salientar isso, porque isso compromete a análise. Inclusive, tal quais as pessoas, as palavras, as sociedades, os processos mudam seus significados com a história. Para vocês terem ideia, a primeira vez que a gente tem a conceituação de homossexual é a partir da década de 1920, separando assim comportamentos heterossexuais e homossexuais. A palavra gay em si vai surgir também nesse meio do século XX, mas também em outro conceito, vai ter toda uma construção desse termo e não é o mesmo que vai ser utilizado na Grécia Antiga. E o que nós vamos ter na Grécia Antiga então? Primeiramente, eu quero abrir um parênteses. Grécia Antiga não era um reino, um império unificado, com política centralizada, um líder comum a todos. Na verdade, a Grécia Antiga é o nome que a gente dá a um agrupamento, povos gregos, que a gente pode falar, que se misturam em língua, em práticas religiosas, em costumes. Então são um agrupamento de práticas em comum, mas cada povoamento ali tem uma política própria, sistemas de governo próprios, ou estruturas sociais próprias. Então é importante a gente salientar isso, porque há algumas práticas de algumas cidades, por exemplo, não serão iguais a de outras. E isso vale também para a discussão sobre a homossexualidade na Grécia Antiga. Não era a mesma em todos os lugares. E no panorama geral, galera, a diferença só aumenta. Porque as noções de homossexualidade que poderíamos construir na Grécia Antiga envolvem todo um significado próprio que tem ligações fortíssimas com educação, com sentimentos, com práticas religiosas e estruturas sociais que são muito fortes e condicionam bastante as sociedades gregas nas suas máximas especificidades. Aqui na nossa modernidade, por exemplo, a gente já tem a noção que gays nascem dessa forma e isso está condicionado às suas práticas individuais dele escolher um determinado parceiro para estabelecer relações. A gente não pode colocar a homossexualidade da Grécia Antiga com a modernidade, por exemplo, já por esse fator. É uma escolha social, uma prática social com fundo religioso, com vários objetivos específicos, enquanto o outro envolve uma questão de nascença, envolve uma prática amorosa ou sexual que deriva do indivíduo. Então já percebam essas diferenças que a gente já tem. E nisso, a gente já tem até que falar que as noções de afeto e amor já são muito diferentes da nossa modernidade dos povos gregos. Eles entendiam o amor em várias facetas. O amor eros, o amor philis, o amor ágape, que são várias construções teóricas que se incorporam também em práticas religiosas. É algo natural, é um jeito de se ver o mundo, é o jeito de você entender o sentimento como uma prática divina e, portanto, de grande apreciação religiosa. E ainda mais, os gregos, pelo menos em grandes povoados, vão ter uma noção fortíssima de associar o afeto com a apreciação de beleza. Dessa forma, como os homens, não as mulheres, os homens, vão ter essa vontade, esse ensinamento de apreciar o que é belo, de consumir aquilo que é belo, eles vão acabar valendo isso tanto para homens quanto para mulheres. Então um homem ele pode apreciar, e dessa forma, o que a gente poderia chamar de bissexualidade acontecia bastante. Você apreciar a beleza de homens e mulheres e se relacionar. E entre aspas essa questão da bissexualidade, viu galera? Porque também não se tem o conceito de bissexual como a gente tem na nossa modernidade. E é muito curioso ver que essas práticas homossexuais vão ter variedades muito grandes em determinadas polis. Peguemos Esparta e Atenas, por exemplo.
Esparta vai ter uma homossexualidade muito no sentido militar. É a noção de homens se relacionando para gerar laços militares. Como era uma estrutura, uma sociedade fortemente militarizada, os espartanos eles vão, entre homens no caso, né, vão incentivar bastante esse amor, esse afeto de companheiros em batalha, que envolve também a apreciação do belo, envolve o fortalecimento do companheirismo. Então tem uma noção muito interessante do caráter militar dessas relações entre homens. Em Atenas, por exemplo, isso já muda, porque já envolve uma ideia desenvolvida de paideia, que no caso seria a pedagogia deles, que não só bastava ensinar conhecimento como a gente faz em escolas hoje. Também tinha toda uma educação relacionada com valores morais, com força militar. E essa questão da paideia ateniense vai gerar uma prática chamada de pederastia, que envolve justamente a relação entre homens mais novos e homens mais velhos, geralmente numa noção de poder e que envolvia a transmissão de conhecimento de um mais velho para um mais novo. Então é uma prática também com um fundo educacional. Não uma homossexualidade num sentido moderno, mas tem todo um sentido nisso. E é muito interessante ver que essa questão da sexualidade encontra espaço, inclusive, nos mitos divinos. A gente vai ter que Zeus, por exemplo, vai ter amantes masculinos, assim como Apolo, no seu grande mito de Apolo e Jacinto, mostra a devoção do deus Sol em relação a um mortal muito belo. Nós teremos também as questões de semideuses, como a relação de Hércules e o seu sobrinho Iolau, assim como outras lendas que, ainda mais nos 12 trabalhos, teremos sim registros que Hércules dorme com homens. Assim como essa relação de pederastia, de uma figura mais experiente educando o mais inferior, vai colocar tanto aqui no Hércules e no Iolau, assim como a gente vai ter também entre Aquiles e Patroclo, que são dois heróis da Guerra de Troia. Enfim, são vários exemplos que a gente encontra, inclusive, na mitologia grega, mas, interessante salientar, não teremos nenhuma história de uma deusa mulher tendo alguma relação com outra mulher. Curioso, não? E é isso, galera. Espero que tenham gostado um pouco dessa problematização da homossexualidade da Grécia Antiga, o uso correto de termos, a presença do anacronismo e os debates que existem. Como eu disse, não tem questões fechadas e nem precisa se ter. A gente tem ainda muita pesquisa sendo feita, muita construção de consensos a ser levantados, muitos balanços, muitos debates, mas a gente só, ocasionando esses debates, a gente só tem a engrandecer a pesquisa histórica e o conhecimento de povos do passado. Mas o mais importante é entender que a gente não pode utilizar o pensamento de hoje, nossos conceitos, para julgar ou categorizar determinados processos, acontecimentos ou significados do passado. O anacronismo é presente e a gente tem que evitar. Espero que tenham gostado. Eu não falo tanto de antiguidade clássica porque não é minha especialidade, mas é sempre bom se aventurar. E eu vejo vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!